Olá, amigos. No programa Atos 1:8 apresentado hoje, a palavra será ministrada pelo pastor Halderson Rangel. Ele é casado com a missionária Meire e eles estão desde 2012 como missionários da Junta de Missões Mundiais. Atualmente, trabalha com capacitação teológica em Moçambique. Tenho certeza que esta mensagem vai impactar o seu coração. Deus te abençoe. Irmãos da Igreja Batista Memorial de São Fidélis, Pastor Denis, é uma alegria poder estar com você, com cada um nesta noite, compartilhando aquilo que Deus tem colocado no meu coração para poder lhes transmitir nesta noite. Eu sou Halderson Rangel, sou missionário da Junta de Missões Mundiais e eu estou aqui com a Meire, minha esposa, em Moçambique. Estamos na cidade de Maputo. A minha filha também está aqui e o Pedro Henrique, meu filho mais velho, está com 21 anos, já está estudando fora de Moçambique. Como eu disse para você, é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus neste encontro tão significativo, quando fala da obra missionária e do despertar da igreja para a obra missionária. Eu trabalho juntamente com a Meire na área de capacitação teológica. Nós treinamos pessoas aqui em Moçambique, treinamos pessoas em diversos lugares para que possam realizar a obra do Senhor e possam, então, continuar a obra de evangelização e de ensino, discipulado em Moçambique. Eu gostaria de compartilhar com você um texto bíblico que é muito conhecido. Mateus capítulo 28. Nós vamos ler os versículos 19 e 20. E eu gostaria então de ler esse texto com você numa tradução um pouco diferente. E a tradução diz o seguinte: vão fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a prestar cuidadosa atenção a todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. A grande comissão é o nome desse texto. Apresenta a ordem de fazer discípulos em todos os lugares. Entende-se aqui que é uma ordem que transcende a geografia. Ela vai muito além de Jerusalém, como nós já vimos aqui e como nós sabemos muito bem. Atos 1:8 vai ensinando e vai explicando a respeito disso. E também vai mostrando que não é apenas uma limitação geográfica, mas também não é uma limitação geográfica e também não é uma limitação étnica, porque ele vai sugerindo, vai ordenando, vai dizendo que nós como discípulos devemos ir a todos os lugares, a todas as nações. É para que os discípulos façam discípulos. É interessante e até mesmo motivador também nós percebermos que há um empenho evangelístico muito grande por parte da igreja evangélica, a Igreja de Jesus, aí no Brasil e em outros lugares também, quando o assunto é a evangelização, o desejo de ver vidas salvas. Então a igreja, com esse desejo, com esse coração, com esse sentimento, a igreja se mobiliza, organiza eventos para arrecadar fundos, forma grupos de oração também com o propósito de que haja uma cobertura espiritual, um reforço espiritual. E então, depois de um período, depois de um tempo, envia um ou dois, às vezes até mesmo um grupo, uma caravana missionária para evangelizar ou para sair das suas quatro paredes, para sair da sua região e ir então evangelizar. Comissionam estes irmãos para esta tremenda responsabilidade, em obediência a Mateus, capítulo 28, versículo 19. No entanto, todo este esforço
é para a realização de apenas uma parte da ordem dada pelo Senhor de Jesus, dada pelo Senhor Jesus, que é a de evangelizar. É apenas parte dessa obra, é apenas parte da ordem de Jesus, aquilo que a igreja faz quando se mobiliza e quando investe tanto tempo e recursos para a saída e para a proclamação da mensagem de salvação. Para muitos, o ensino é delegado a um segundo plano, que alguns acreditam e até dizem, olha, não faz parte do nosso ministério o trabalho de discipulado ou de ensino. Eu recebo caravanas nas quais as pessoas dizem isso, os pastores dizem isso. Nós entendemos que é importante a evangelização, entendemos que é importante o ensino, mas o nosso ministério, por exemplo, como eu estava conversando com um deles, o nosso ministério é ação social, e assim realizam. Outros dizem, o nosso ministério é a evangelização. Nossa igreja está mobilizada para a evangelização. E vão deixando, como eu já falei, o ensino para um segundo plano. Por essa interpretação quanto à grande comissão, por causa disso, um missionário ouviu de um nativo aqui na África a seguinte frase: vocês nos ensinaram o caminho da salvação, mas não nos ensinaram a viver como cristãos. Jesus tem chegado em muitos lugares da África, com toda certeza, mas ainda muitos não sabem como viver como discípulos dele, justamente porque nunca ninguém lhes ensinou a fazerem isso. A salvação chegou aos corações, mas ainda não se reflete nas atitudes. Falta a muitos cristãos aqui em África uma mudança de atitude com relação ao trato de crianças, ao trato com adolescentes, jovens e mulheres. Muitos ainda precisam mudar de atitude com relação ao casamento, a relações extraconjugais, a veneração a espíritos familiares, a cultos onde se invocam espíritos ancestrais e ainda um culto e uma homenagem excessiva aos antepassados mortos, por exemplo. Mas na igreja, como dizem, alguns vão dizendo que o trabalho está sendo feito, nós evangelizamos, nós saímos para ensinar e o Espírito Santo vai se encarregar de fazer o restante. Das duas, uma. Ou o Espírito Santo não está fazendo o que nós lhe delegamos, ou nós não estamos fazendo aquilo que o Espírito Santo nos delegou. Delegar o serviço, com toda certeza, não faz parte da missão. Talvez fosse mais honesto como igreja nós admitirmos que o ensino requer um acompanhamento insistente, muitos e variados recursos humanos e materiais também. Assim como nós deveríamos reconhecer que ensinar denota tempo, que muitos de nós, imediatistas, não estamos dispostos a isso e nem mesmo não estamos dispostos a investir. Jesus ordena, ensinando-os a guardar. A palavra em grego sugere uma atenção cuidadosa e diligente, prestando bastante atenção, como foi traduzido no texto que eu acabei de falar com você. Os novos discípulos devem estar atentos a tudo o que está sendo ensinado, para que corra e para que ocorra também uma transformação relacional, comportamental e não apenas soteriológica. Um dos fatores para essa divisão da missão talvez seja a própria separação da grande comissão em 2 versículos, o versículo 19 e o versículo 20. Muitos memorizam o versículo 19 e se empenham por torná-lo uma realidade. No entanto, é importante considerar que, originalmente, o texto foi escrito sem divisões, sem capítulos e sem versículos. E, com toda certeza, o ouvinte, quando recebia aquela informação, quando recebia a mensagem escrita do Evangelho, aquela mensagem, aquele texto, compreendia perfeitamente
que ali havia o sair, o evangelizar, o fazer discípulos de todas as nações, mas também havia o ensinar essas pessoas a guardar tudo aquilo que o Senhor havia ordenado à igreja. Outro aspecto interessante também é que se refere às duas palavras. Tanto o batizar como também o ensinar estão no mesmo tempo verbal. Ambos estão no particípio e podem ser traduzidos pelo gerúndio. E então a gente pode ver que existe uma ideia de continuidade, uma ideia de uma ação mútua também. Não apenas uma atitude constante, mas uma atitude que envolve uma com a outra, uma ação com a outra. Outra coisa importante, das 95 vezes que a palavra ensinar e sinônimos aparecem no Novo Testamento, 62 vezes estão nos Evangelhos e estão no livro de Atos. Isto realmente mostra que Jesus e as primeiras igrejas estavam empenhadas nesse ministério. Para alguns dos nossos irmãos, a sua parte da missão está cumprida. Eles foram e evangelizaram. Mas para Jesus, apenas uma parte dessa missão foi feita. Precisamos nos alegrar com uma transformação na vida humana, que é feita através da evangelização e do ensino, como o próprio Jesus deixou claro. Muitas pessoas na África ainda choram desesperadas sem direção, embora já tenham entregue sua vida a Jesus. Outras ainda fazem graves e estranhas interpretações de textos bíblicos, que faz com que tanto elas, como aquelas pessoas que estão ao redor delas, continuem a viver sob um pesado fardo espiritual. Nós, igreja, precisamos compreender a importância de ensinar, permitindo que os discípulos possam tanto evangelizar como também continuar ensinando. A grande comissão se completa com o ensino. Então a terra se alegrará tanto pela salvação como também pela mudança de vida diária diante da sociedade. Como eu disse para você em Mateus capítulo 28, 19 e 20. Vão fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a prestar cuidadosa atenção a todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Que Deus abençoe a Igreja Batista Memorial de São Fidélis. Que Deus abençoe o pastor Denis também. Mais uma vez, muito obrigado por este tempo e por esta oportunidade. Um forte abraço aqui de Moçambique, aqui de Maputo. E como se diz na língua local, Canimambo. Muito obrigado.